Ação Cultura? Como é que ela entra no circuito em relação aos artistas, captação do recurso, formatação de projeto? Explica esse processo para a gente. A gente presta Porque vários... você falou da administração, né? Você começou, aquela, né? A gente presta vários serviços para alguns clientes, a gente presta todos eles, e para alguns clientes a gente presta um ou alguns deles. O primeiro é a formatação de projeto, porque você tem que configurar o projeto de acordo com a lei de incentivo, e não é só lei federal, existe a lei estadual em São Paulo, né, que chama Programa de Ação Cultural, é o PROAC-CMS. Aí o cliente é o artista, não necessariamente. Às vezes a empresa já tem uma ideia e faz um projeto especial. Tem as duas coisas. A maioria dos nossos clientes nem são artistas, eles são entidades do terceiro setor. Tá. Então a gente atende a Banda Lira de Mojimirim, a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, a ONG Casa das Artes de Itapira, os Griotes aqui em Campinas, o Anelo também é uma instituição do terceiro setor, e outras instituições. É a maior parte dos nossos clientes nessa área de formatação e de prestação de contas, que é uma assessoria que a gente dá para eles. Depois tem a parte de captação de recursos. Então a gente capta recursos para os nossos projetos próprios. A gente tem projetos como, por exemplo, o Teatro nas Escolas, que leva espetáculos de teatro infantil para escolas públicas, de graça. A gente tem um projeto chamado Oficinas Culturais, em que a gente leva oficinas gratuitas de música, teatro, dança, circo e capoeira, também para alunos de escolas públicas. Hoje esse projeto acontece em Campo Limpo Paulista, em Hortolândia, acontece também no interior do Paraná. E a gente tem um projeto muito bacana que chama Oficinas de Música Caipira, que é um projeto que ensina viola caipira, violão e canto coral só com músicas caipiras de raiz. Você falou aí do sertanejo, né? Mas a mãe do sertanejo é a caipira raiz. Chico Mineiro, Menino da Porteira, Cuitelinho, etc. E isso acontece numa escola no distrito de Joaquim Egídio, aqui em Campinas, em que metade dos alunos mora na zona rural. Então a gente promove o contato deles, que é uma música hoje que você não ouve quase no rádio, né, nem na TV. E é muito bacana, porque o menino leva o instrumento para casa para ensaiar, né? E aí o avô fala, nossa, meu filho, mas você está tocando, isso aí é Menino da Porteira, ele tal. reconhece, nossa, né? aí chora. É muito emocionante esse projeto, muito bacana. E acontece de a empresa mesclar incentivo com a parte privada mesmo, ela também aportar para fortalecer o projeto, ou não pode ter as duas coisas juntas? Pode ter, ela pode somar, sim. Isso tem muito na parte assim, de promoção do projeto. Eventualmente, quando você fala de terceiro setor, também tem trabalho voluntário também, né? Então, como eu costumo dizer, assim, é tudo de bom para a empresa, né? Porque, primeiro, que ela não gasta nada, é um dinheiro que ela é recolher mesmo como imposto, né? E, segundo, que ela tem vários ganhos, né? Como eu falei, publicidade, reputação da marca, né? Porque é diferente ela colocar um anúncio ou sair uma matéria que a gente chama de mídia espontânea, né, num veículo de comunicação, mencionando aquela empresa, né? Os veículos de comunicação, inclusive, tinham mais restrição, né? Hoje já não tem tanto. Você vê a própria Globo, né, que é a maior no Brasil, ela tem um quadro no Jornal Nacional só para falar de doações de empresas na pandemia e cita a empresa. Antigamente eles não faziam isso, né? Então, tudo bem que é pela solidariedade e tal, mas essa filosofia está mudando. E a empresa que não usar isso, que não incentivar, que não apoiar a cultura, o esporte, ela está fora do mercado, né? Porque ela é uma empresa, hoje só se fala, até a sigla em inglês, né? ESG, né? Quer dizer, Environment, é governança, meio ambiente e sociedade. Se ela não tiver preocupada com esse tripé, e não adianta fazer coisa para inglês ver, ela tem que estar realmente engajada com um propósito, né? Ela não tem futuro hoje nesse mercado globalizado. Você falou dos gargalos em relação ao incentivo para empresas que estão tributadas no lucro real,
as pessoas físicas. O prazo. Pela sua experiência, o que você acha que deveria mudar em relação a isso? Primeira coisa era a empresa poder fazer o aporte em janeiro, porque daí ela fecha o imposto de renda dela, calcula a porcentagem e manda bala. Alguma perspectiva disso mudar? Não, isso já foi pedido por vários governos já, mas a Receita Federal não permite, à exceção dessas duas questões da pessoa física que eu falei. E a outra coisa seria abrir para as empresas tributadas no lucro presumido e no simples também, né? Porque você vê, você tem um projeto, por exemplo, na periferia de Campinas, né? Lá você criou uma associação com voluntários e tal, faz um projeto lá e você quer buscar um patrocínio com incentivo. Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer àquela farmácia, aquela padaria, aquele mercado, aquela oficina que tem ali. E nenhuma dessas, mesmo que quisesse, não pode usar o incentivo fiscal. Aí você vai bater na porta do Bradesco, né, de uma grande indústria, né? E elas são super assediadas, né? Porque todo mundo vai primeiro nas empresas mais famosas, né? E elas já têm uma estrutura, normalmente tem projetos de continuidade, né? Com grandes instituições, então isso seria bem importante. Agora tem o ICMS, né, Lucas, que a gente não falou, que é esse não é só o IR, incentivo estadual, né? Quase todos os estados do Brasil hoje têm incentivo fiscal para a cultura e para o esporte. No caso do estado de São Paulo, tem o PROAC, que é Programa de Ação Cultural. Ele permite que a empresa destine até 3% do ICMS para projeto cultural, mais 3% de limite para projetos esportivos. Mas isso me deu um conflito agora, mas isso independente do regime de tributação. Fora simples, né? E quem está no simples também não pode. Mas aí o presumido entra, junto com o real. Se ele for contribuinte do ICMS, sim. Então não tem incentivo para pessoa física, né? Porque a pessoa física até paga ICMS, mas vem na conta de luz, vem no cupom fiscal e tal. Quem vai recolher é a empresa. E é um dinheiro que é bastante utilizado, né? A renúncia fiscal esse ano foi de 100 milhões para a cultura. Isso para o estado de São Paulo é muito pouco, é um recurso que não costuma durar 6 meses. Nossa. Então, o governo do estado deveria ampliar, porque é um tipo de recurso que chega mais na ponta. Ele é mais pulverizado no interior, por exemplo, que já não acontece com a Lei Rouanet, entendeu? Então, o governo deveria olhar com mais atenção essa questão do CMS e também fazer algumas mudanças para que a lei pudesse ser ainda mais utilizada. Ela já é bastante utilizada, mas ainda mais. Gostou dessa conversa? Foi um trecho que a gente teve aqui no nosso podcast, o Hermicast. Os demais cortes dessa conversa também estão no YouTube. Se você quiser escutar o áudio na íntegra, está nas principais plataformas digitais. E é isso aí. Por favor, não esqueça de comentar, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado.